Então, segundo os meus cálculos, estamos ao vivo na rede mundial de intrigas e hoje, por favor, se comportem, não me façam passar vergonha, porque nós temos a presença dele, que tantas vezes foi falado, mencionado e enaltecido neste canal, nosso muso da educação, Abraham Weintraub. Dá um oizinho para a galera, porque o pessoal tá nervoso aqui no chat. Eu estou dando oi para minha... para Paula Marisa, a guerreira virtual, a viking da internet. Olha só. Com seus cabelos ruivos. Eu sou a... Como é que era o nome? A Zelda? Era a Zelda o nome da viking que tinha no desenho. Daqui a pouco eles dizem aqui, no chat eles sabem tudo. Bom, ministro, está uma loucura, o chat está indócil, nós já temos mais de 600 pessoas online e temos 946 likes, né, porque eu estou divulgando o dia todo, mas eu quero pedir, por favor, para quem ainda não deu o joinha, aquela mendigada básica, né, curte, compartilha aí todos os grupos, as tias do Zap, que sempre marcam presença aqui, compartilhem nos grupos do Zap. Afinal de contas, vocês viram ontem na CPMI das fake news que cada compartilhamento de um dos nossos robôs está valendo 20 mil reais. 20 mil reais. É só mandar a cobrança lá para o gabinete da Choice. Aliás, aqui não está aparecendo, mas tem a plaquinha ali no fundo. O senhor está no gabinete do ódio, diretamente da central do gabinete do ódio, cujo eu sou dona e proprietária. O senhor sabia disso, senhor ministro? Não sabia. Pois é, eu vou pegar a plaquinha aqui para mostrar para o pessoal, porque quando aparece assim, ó, não tá todo mundo. Aqui, ó, é o gabinete do ódio. É o gabinete do ódio. Aqui é o oficial, real oficial. Tentaram espalhar fake news de que estava fora de operação, mas é mentira. O gabinete do ódio continua operando aqui 100%. E hoje nós iremos falar daquele tema que eu amo. Eu adoro este tema, eu adoro, que é educação. Mas antes, é claro que eu quero agradecer à assessora Isabel. Muito obrigada, Isabel. Eu fui chata com a Isabel, enchi o saco dela. Eu queria a entrevista com o ministro. Gente, eu mobilizei mundos e fundos, fiz campanha no Twitter, obrigada para todo mundo. Eu te sigo no Twitter, pô. Eu faço campanha. Respondi ou não respondi no teu Twitter? Respondeu no Twitter o ministro, que eu fico nervosa, né? Eu fico nervosa, tô na TPM, comi chocolate. Eu tinha que comentar o resultado do PISA que saiu, mas antes, a gente já tá com quase 1.000 pessoas, ministro. O senhor é muito querido aqui no meu canal. Obrigado. Todo mundo tava louco para ver o senhor. Mas antes, eu vou ler o superchat do pessoal que já está perguntando aqui. A Larissa Mazolin deu uma pimbadaça de R$100. Eita, nós! Esse final de semana vai ter cerveja, hein? Para o estoque de todinho. Não, vou comprar cerveja. Ninguém manda em mim. Esther Francelino, muito obrigada pela contribuição. Nimrod Nemesis, contagem regressiva para a atualização do ódio. Luísa Milena Paulino Luz, hashtag Fora Freire. Já começaram assim, né? Oprimindo. Fábio Lima, assistindo no trem. Luciana Inhoff, cadê a chefa do gabinete do ódio e o ministro mais querido do Brasil? Estamos aqui. Desenho amador. Vamos cantar, pessoal. Uma Joyce incomoda muita gente. Depois a gente canta, que eu sou musical no meu canal também. Eu faço paródias, músicas, coreografias, porque afinal de contas eu sou uma professora de educação física que não tem credibilidade nenhuma e, para a infelicidade da esquerda, eu tenho um diploma do MEC que diz que eu sou especialista em educação. Sou especialista em supervisão e orientação escolar e agora, para todo mundo ficar com mais raiva, eu estou fazendo a faculdade de ciências políticas, além dos livros que eu leio, né? Então, chorem um pouquinho mais aí que eu vou continuar oprimindo mais aqui. Mas já que a gente está falando neste assunto de formação, quando o senhor foi convidado, estava uma loucura, era Vélez, era a imprensa e todo mundo, oh meu Deus, quem será o próximo ministro? Eu estava roendo as unhas e aí surgiu o seu nome. A extrema imprensa, que a gente adora, a gente ama eles aqui no canal, ficou lá, né, com o seu bumbum nervoso, soltando seus botes com o bumbum, porque o senhor não é formado na área de educação, o senhor não tem licenciatura, então o senhor não tem local de fala. Eu tenho.
O senhor não tem local de fala. Mas é interessante que, assim, o nosso patrono da educação, Paulo Freire, também não é formado em licenciatura, né? Ele é formado em Direito. Apenas em Direito, é o único curso que ele tem Direito. Tem mestrado, tem nada. Ele tem o doutor honoris causa. Que nem o Lula. Então, essa qualificação maravilhosa. Além disso, Paulo Freire, né? Ele merece o título de patrono do desastre que aconteceu lá no resultado do PISA, porque ele também nunca trabalhou com crianças. Ele trabalhou, o método dele foi para a alfabetização de adultos. Curiosidades, assim, que eu gosto de soltar no ar. Não que eu queira, né, falar algo sobre Freire, jamais. E a gente teve uma sequência de ministros que eu anotei alguns nomes aqui. Por exemplo, Tarso Genro, né, que deu asilo para Cesare Battisti, que foi porta-voz do Partido Revolucionário Comunista e era formado em Direito. Haddad, também formado em Direito, e para melhorar escreve Racismo com SC e Cabeçário. Né? Este foi o nosso ministro da Educação de 2005 a 2012. Aloísio Mercadante, eu preciso falar que ele foi motorista do Marighella, que ele foi formado em Economia. Então, ministro, como é que foi esse começo de o senhor aí no MEC, essa encheção de saco por causa da formação? Olha, eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o meu couro é duro. Né? Fala o que quiser. Evidentemente não é agradável. Quando você fala da formação, rapidamente, eu não quero me vangloriar, eu não tenho mérito mais do que uma pessoa que... Não estou sendo humilde, falso humilde, não. Eu realmente não tenho mérito de ter nascido com as condições que eu nasci, a capacidade intelectual que eu nasci. Isso não é mérito meu, é herança. Eu tenho mérito de ter conseguido mais coisas, mas ter nascido, ter tido uma boa formação é graças ao mérito dos meus pais. Eu sou formado na USP, tenho o famoso diploma não, o famoso boletim com notas baixas, mas é porque eu arrebentei meu braço no primeiro ano, eu tinha 17 anos, eu entrei na USP com 17 porque eu não podia entrar antes, porque eu já tinha feito vestibular como treineiro com 14, eu tinha nota para entrar com 14 anos na economia. Medicina não, medicina no primeiro ano do colegial não. Entrei na USP em economia, porque em economia meus pais eram médicos, meus tios engenheiros, mas eu queria tirar o pé da lama. Durante as crises eu não tinha nenhuma propensão a ser médico e vi meus tios passando perrengue como engenheiros. Então eu queria ir para o mercado financeiro, porque é a única coisa que dava dinheiro no Brasil naquela época. Eu fui para o mercado financeiro, fiz faculdade rapidamente, fiz a faculdade, terminei, fui para o mercado financeiro, fui estagiário antes, trabalhei 18 anos no Votorantim, vários cargos, economista-chefe, Banco Votorantim, né? Que na época era um banco grande, muito atuante no mercado de capitais. Depois eu saí, fui para a Quest, continuei mais um pouco. As crises estavam muito grandes, a crise do PT foi muito grande, destruiu qualquer potencial de fazer negócios que fosse atraente, e nisso meu irmão estava conversando, meu irmão tem uma veia acadêmica muito robusta, e ele me convenceu a prestar concurso para a gente desenvolver o projeto de fazer uma reforma da Previdência no Brasil. Então, eu sou formado em Economia na USP, eu tenho um mestrado, estrito sensu, em Finanças pela FGV, eu tenho um MBA internacional, que eu cursei durante 2 anos em 5 faculdades de renome mundiais, Chinese University of Hong Kong, na China, a Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Erasmus, que fica na Holanda, na cidade de Rotterdam, a Tec Monterrey, no México, eu já falei? Não, Tec Monterrey, no México, e a FGV aqui em São Paulo. São faculdades muito conhecidas nos seus países. Fui o melhor aluno desse MBA. Essa é a minha formação acadêmica principal. Além disso, eu prestei o concurso, entrei na Universidade Federal de São Paulo para dar aula de mercado financeiro no departamento de contábeis. O meu irmão, que tem uma formação acadêmica muito mais robusta, graduação, mestrado, doutorado na São Francisco da USP, primeiro doutorado da USP em Previdência Privada, tem pós-doc
é professor visitante da Universidade de Milão, Universidade do Chile, pesquisador na University of Victoria e também em Harvard, né? Ele foi pesquisador em Harvard, escreveu vários artigos junto com Larry Biffman, que era o chefe de pesquisa de Harvard, com Giuseppe Ludovico, que é o chefe do departamento da Universidade de Milão. Tem várias citações no STF, no STJ, como doutrinador. Então, ele é o acadêmico mais forte dos dois irmãos. O meu lado, que é mais forte, é como executivo. Eu tenho vivência de pegar grandes projetos e tocar grandes times. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam, e aí, como é que tá indo? Ah, tudo bem. Mas você não está assustado? Não, já passei por coisa pior que essa. Né? Então, o que acaba acontecendo? O presidente Bolsonaro tinha 2 Weintraub à disposição. Ele acabou optando pelo que tinha mais vivência para tocar grandes projetos. E foi uma decisão acertada, porque o desafio aqui é gigantesco, absolutamente gigantesco. Eu vou falar algumas coisas que as pessoas não têm a dimensão. Você tem hoje no Brasil, no governo federal, 600 mil funcionários civis na ativa, 600 mil. Metade está no MEC. 300 mil é do tamanho das Forças Armadas brasileiras, com uma pequena diferença. Ao longo das décadas de Fernando Henrique, Lula, Dilma, e depois eles vão se enfronhando. Os concursos, eles acabam sendo feitos de tal forma que eles atraem gente de esquerda. Eu estou trabalhando nesse projeto com o presidente Bolsonaro, muito antes dele ser presidente, já há 3 anos. Quando houve a percepção que realmente iríamos ganhar, eu comecei a estudar a BIM, para saber como é que era a área de inteligência. É um desastre. O último concurso da BIM, ele foi feito para entrar gente de esquerda. Por quê? Não tem questões de matemática, pouca tecnologia, pouca TI, nada. E geralmente as pessoas não sabem, mas matemática, TI, computador, essas coisas, né, de tecnologia, a comunistada tem pavor. E as questões que eram feitas tipo, peguei questão, fale qual é o maior problema da hegemonia imperialista estadunidense. Quando fala estadunidense, você tem que sair correndo. Estadunidense sobre os países do eixo sul. Nossa, a prova tinha um monte de esquerdismos que ou a pessoa é de esquerda mesmo para passar ou ela mente. E aí o que acontece? Isso aconteceu na BIM na última seleção. No MEC, são décadas. Então você pega um contingente enorme de pessoas com viés de esquerda concursadas, com estabilidade. E eu me deparo com essa realidade. Eu estou sentado aqui em cima das Forças Armadas, só que o primeiro exército da região sudeste é totalmente contra mim. Na região sul tem uma turma lá que é mais ou menos. Depois na região... Então, assim, dos 300 mil, eu diria que metade ou mais não gosta de mim. Para fazer o Enem, que foi considerado o melhor Enem de todos os tempos. Sabe por que foi o melhor Enem de todos os tempos? Porque o Estadão, que me ama, falou, é tão bom que o ano que vem não vai ser tão bom. Aconteceu tão bom por acidente. Se tivesse outro tão bom, eles colocariam do lado para mostrar, em 2012 teve um melhor, aqui, compara com esse. Não houve silêncio. Então, o que acaba acontecendo? Para eu conseguir viabilizar esse Enem do jeito que foi, um sucesso em termos de conteúdo, execução, custo, problemas, foi o melhor Enem que todos, teve que ser na unha, no controle. Inclusive, pegamos 2 mulheres lá no Ceará que tentaram sabotar. Assim acontece o tempo inteiro. Eu estou em cima de uma estrutura aparelhada. Quando eu aterrisei aqui, só para você ter uma ideia, estava o Vélez ficou aqui 100 dias. Tinha um cara muito estranho servindo água. Chegou, olhei para a cara dele, isso aqui tem alguma coisa de errado, checa. Ai, era líder era terceirizado, mas era o líder da juventude psolista do Distrito Federal. Eita. Dentro da sala do Vélez. O Vélez ficou bebendo água cuspida e café coado na cueca há 100 dias.
Coitado. O pessoal não tem noção, né? Quando a gente fala em aparelhamento do Estado, às vezes as pessoas não conseguem compreender de fato o que é esse aparelhamento. E eles não sabem que os servidores, aquele que faz o concurso, nós, né? Eu aqui me incluo, quem faz o concurso para entrar seja na esfera municipal, estadual ou federal, depois que passa o estágio probatório, que passa os 3 anos, é muito difícil da pessoa ser demitida. A pessoa tem que ser pega roubando, alguma coisa do tipo assim. Mesmo se é pego roubando, mesmo se é pego roubando, ele entra com recursos, ele depois passa 4, 5 anos afastado, volta. É muito difícil ser mandado embora, muito difícil mandar embora. E é o maior contingente, né? A educação é o maior contingente. Aqui no município, em todos os municípios e na esfera estatal, a maior secretaria que tem o maior número de servidores é a educação. É ali que está. Claro, né? Por que será que é a educação? Porque ali é a galinha dos ovos de ouro. A esquerda sabe que é dali que vai sair o pessoal que vai eleger, né, pessoas que assim não são tão, vamos dizer, bem intencionadas para o governo. Vamos ser suaves aqui, né, ministro? Paula, eu vejo da seguinte forma: o movimento de esquerda, para eu conseguir, eu sempre procuro dissecar o meu adversário para eu conseguir analisar os próximos passos. A única forma que eu tenho para analisar o movimento de esquerda, o movimento vermelho, é como se fosse uma religião. Você começa a discutir com eles, não tem discussão honesta, honestidade intelectual, ou racional. É como se fosse uma religião. E como uma religião, tem diferentes seitas. A seita mais tradicional é aquela stalinista, velhona, sindicalista. Essa está perdendo espaço. Depois tem a linha gramsciana. O Gramsci era um pensador da Itália que falava: tomem as escolas e os jornais. E não vai precisar ter revolução. A sociedade vai virar socialista assim, de uma hora para outra. Não de uma hora para outra, não. Ao longo dos anos, você vai doutrinando, mas pelas escolas e pelos jornais. Tem a versão fabiana, que é a do Fernando Henrique, que é o símbolo é uma tartaruga, que é uma revolução ainda mais suave. Tem uma versão mais raivosa e mais recente, que é a Escola de Frankfurt, que pega a linha do lumpesinato, do caos, MST, MTST, o pessoal do transgênero, uma coisa assim mais desconstrução total, tem que desconstruir totalmente. Aí você pega bolo, você pega uma parte do PSTU, você pega, mesmo o Haddad curte essa linha, ele tem uma versão escola de Frankfurt. Aí o que acontece? Eu lido mais ou com gramsciano, porque eles foram aparelhando, e no meio do processo eles descobriram que esse aparelhamento da educação tem 2 efeitos colaterais. O primeiro é que você tem muita renda. Você tem muita renda e você tem uma estrutura em função disso. Porque você pega um militante, ele entra numa federal, veja, um professor de uma Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal Brasileira, ele ganha quase a mesma coisa que um professor em euros, faz o câmbio atual, que um professor de uma universidade pública em Portugal ou na Itália. 3.500 euros. Não está tão longe. A diferença é que um professor do ensino fundamental na Itália ganha quase a mesma coisa, 3.000 euros. E aqui no Brasil, o bichão ganha, na média, 2.000 reais. Aqui no Brasil, o professor de uma universidade federal, se ele tiver dedicação exclusiva, 90% tem, 90% tem, ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Para dar 8 horas de aula por semana. Ele vai lá uma vez por semana, 4 horas de manhã, 4 horas à noite, e acabou. Sobra tempo. Ah, mas tem que fazer pesquisa, tem que preparar aula, tem que corrigir prova. É verdade, mas muitos não fazem. E geralmente são os mais engajados que não fazem. Exatamente. Eu sou professor de uma federal, eu vi como é. Não estou falando da boca para fora. Tem professor que se dedica? Tem, mas não é todo mundo. E tem muito engajado, tem muita gente que não dá aula. Não tem controle. Tem reitora que foi eleita prometendo baixar de 8 para 6 horas. Está lá na CGU, agora foi para o TCU o processo dela. 8 horas é muito, tem que ser 6 horas por semana. Então essa pessoa tem tempo,
ela já entra com viés de esquerda, porque o concurso, abrir uma faculdade de direito. Aí você pega vai ser concurso o quê? Para direito tributário, civil, criminal? Não, não, não. Direito do excluído, direito do transexual, direito do oprimido. Óbvio que quem vai entrar vai ser um cara de esquerda. E aí o que acontece? Você tem núcleos que vão sendo constituídos e vão expelindo quem não tem a mesma visão, ou reprimindo de uma forma, assim, horrorosa quem não tem a mesma visão deles. E criando hubs, vão criando estruturas. Essa é a visão gramsciana aplicada. O Gramsci, eu acho que não tinha essa visão tão sofisticada quando montou todo o desenho. Hoje, grande parte do recurso da esquerda vem da área da educação. Tanto é a questão da carteirinha. Carteirinha é grana na mão deles. Sensacional a carteirinha eletrônica. Nossa, foi essa a melhor, foi jogada de mestre essa carteirinha. Vamos falar da escola sem partido. Vamos falar da escola sem partido na Najib. Não, mas antes eu só quero falar assim, ó, o senhor estava falando das seitas, né? Tem a seita. Aqui nós também somos uma seita, o senhor sabia disso? Nós somos a seita que dói menos. A seita que dói menos. Não, nós somos a seita que dói menos. É isso aí. E assim, é engraçado que o senhor estava falando aí sobre esses professores que trabalham em média 8 horas e que ficam militando. Não, ele é obrigado a trabalhar 8 horas. 8 horas. E ninguém chama eles de blogueiros de crachá, né? Porque eles vivem emitindo seu posicionamento político nas redes sociais, também são pessoas concursadas, mas aí quando a opinião que ela emite nas redes sociais é de esquerda, não tem problema nenhum. Agora, quando é algum apoiador do Bolsonaro que fez concurso, que trabalha 40 horas por semana e aí resolve subir uma tag, aí eles já carimbam ali de blogueiros de crachá. Eu só vou pedir um minutinho, porque tem vários superchats e aí a gente já entra no assunto do Escola Sem Partido. Deixa eu atualizar aqui. Nós estamos agora com quase 3 mil pessoas online, quase 3 mil pessoas. Está todo mundo muito, muito feliz de ter o senhor aqui. Estavam esperando. Deixa eu ver aqui onde é que eu tinha parado. Aqui. Ejapa comenta. Muso. Queria dar mais os 20 mil, mas os 20 mil não foram depositados. A Ejapa está comentando aqui que ela queria dar mais, mas os 20 mil ainda não chegaram. Depois eu vou comentar com o pessoal do administrativo do Gabinete do Ódio. Atrasos não podem acontecer. Vilton Ribeiro, Paula, deixa eu censurar petistas na live. Olha, se o petista for educado, deixa ele aí, quem sabe, né? Ele se converte. Thalita Koyama. Abrirá inscrições novamente para que os estados que não aderiram ao modelo cívico-militar possam aderir? Ela está perguntando. Sim, não agora. Na segunda fase. Depois de implantar as primeiras 54, sim. Agora não. A gente vai implantar primeiro as 54. Melissa Veiga. O senhor está fazendo um ótimo trabalho. Os brasileiros de bem estão orgulhosos de você e do presidente Bolsonaro. Continuem assim. Grande abraço. Paula, sou sua fã. Obrigada, Melissa. Cida Duarte. Sou do Rio de Janeiro, servidora do Inês e amo o ministro. Fala na cara igual a mim. Falei, ó, todo mundo é fã aqui do ministro. Nimrod Nêmesis. Ministro chega com um pé na bola e um no joelho. O conselho sábio aqui do pessoal do nosso chat. E Silva Drum. Pergunte ao ministro sobre a redação do Enem. A gente já vai chegar lá. José Luiz de Andrade Júnior contribuiu, mas não deixou nenhuma pergunta. Eu também quero parabenizar aqui. Nós temos mais uma miliciana, Vapor Waves, membra titular do Gabinete do Ódio, que é a... Opa, anotei aqui atrás. A Sheila Falcão. Muito obrigada, Sheila Falcão. Então, nós vamos passar para o Escola Sem Partido, ministro. Eu muito tempo militei aqui para o Escola Sem Partido, gosto muito do Najib, inclusive aqui no município tem um vereador que eu apoio, ele conseguiu trazer o Najib, a gente fez uma palestra maravilhosa, pessoal aqui em Canoas, tem alguns vereadores já que estão acordando, eles recebem as denúncias de algumas coisas que acontecem aqui no município, como em todo o país. E o Escola Sem Partido é um projeto que ele não cria nenhuma obrigação, nenhum direito. Ele apenas propõe que se afixe um cartaz em todas as salas comunicando
os direitos do aluno, né? Os deveres do professor. Os deveres do professor. Os deveres do professor. E teve a semana passada, eu acho que foi o anúncio com a ministra Damares, de um canal de denúncias direto com o MEC. Muita gente me perguntou, então eu queria que o senhor falasse sobre esses dois temas, o Escola Sem Partido, o que aconteceu e o que isso tem a ver com o canal de denúncias, como ele vai funcionar. Explica pra gente essa história, por favor. Então, é um pouco o que eu me deparei aqui no MEC. Tem muitas pessoas que são militantes, bem intencionadas, honestas, corretas, mas não tiveram a vivência do mundo corporativo, de tocar grandes projetos, de ter meta, de ter orçamento, de ter prazo, de lidar com diferentes times, de negociar. Não é que faltou, foi como a Revolução Americana. No começo eram os Minutemen com seu mosquete atrás da árvore, dava um tiro e saia correndo. Mas para você ganhar a guerra, você precisa ter uma formação militar. Quem ganhou a guerra não foram os Minutemen, o cara que dá um tiro atrás da árvore e sai correndo. Foi o exército continental, americano organizado, uniformizado, que ocupa território junto com... Tá dando problema no áudio, tá cortando o seu áudio, ministro. Melhorou agora? Não, tá cortando. Tá bom, vamos ver se... Agora eu acho que melhorou. Melhorou? Não, não congelou a imagem. Eu acho que é a internet que deve estar... Deixa eu ver aqui. Olha, aqui tá normal. Continua congelada a imagem? Continua congelada e o áudio tá... Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá na... Não, pode falar. Vamos lá, vamos ver. Tá congelada a imagem aqui para mim, mas eu acho que lá no YouTube tá rodando normal. Continua aí. Então, o que acontece? Você precisa ter estrutura, você precisa ter gente que consiga tocar os projetos. Não desmerecendo o Minuteman, o voluntário, o cara que vai lá dar o tiro, é fundamental. Mas se não sabe fazer a parte operacional, não adianta, não é para aprender agora. Agora a gente tem prazo para executar. Então, assim, a ideia da Escola Sem Partido é bonita, é bacana. Eu acho que foram 7 anos que o Najib tentou passar um projeto de lei lá na Câmara e não conseguiu, não é? Uhum. 7 anos gritando, batendo, bumbo, legal. Isso. Pendurar um cartaz na porta da escola falando, olha, o professor não pode doutrinar, o professor tem que dar uma aula isenta, tem que dar diferentes opiniões, etc. e tal. Eu tive a conversa com ele, falei, Najib, não vai passar. Não, mas que absurdo, o governo tá bom, Najib. Vamos tentar uma outra alternativa. Eu cheguei e fiz uma portaria, uma circular, eu assinei, que chama-se Escola de Todos. Aonde, ao invés do professor não pode, o aluno tem direito. O aluno Sim. tem direito a uma educação plural, o aluno tem direito a não sofrer bullying por opiniões políticas, religiosas, sexuais. Isso é importante para o aluno não se suicidar, não se mutilar. O aluno tem direito a ter uma educação independente da ideologia, de diferentes prismas. O aluno tem direito. E soltei. E não teve resistência. Passou 3 semanas, a segunda etapa. Lembra da escola de todos? Em vez de ter o cartaz pendurado, vai estar no livro didático. Na primeira página do livro didático, que vai o ano que vem, vai estar todos os direitos e o que fazer quando os seus direitos não forem atendidos. Bom, primeira coisa, seu papai e sua mamãe têm que falar com o professor, não precisa sair dando tiro. Não deu certo falar com o diretor, comunica, protocola, porque a Secretaria de Educação tem que tomar uma providência. E comunica o MEC e a Secretaria de Direitos Humanos. Agora vem a terceira etapa, fazer o call center. Porque o livro didático vai o ano que vem para todas as crianças. Vão receber e vai ter professor no Brasil pregando que Che Guevara é maravilhoso, que quem acredita em Deus é babaca. Vai ter esse tipo de coisa, o Brasil inteiro. Tem louco para tudo. Aí o que o papai e a mamãe vão fazer? Vão pegar o livro didático e falar, bom, para onde mesmo, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá,
Primeiro falar com ele, para ver se aconteceu mesmo, e não aconteça Sim. de novo. Segunda etapa, bom, não deu certo o diretor. Terceiro, protocolo envia, e aí a gente começa a tomar as devidas providências. Então foi criado o call center para ter essa vazão. Agora vem a quarta etapa. A quarta etapa é o município que não tomar as devidas providências vai ter uma nota baixa para ser ranqueado aqui no FNDR, ter mais dificuldade para viabilizar os projetos e receber recursos. Porque se não bate no bolso, as pessoas não se mexem. Então, essa que é a diferença. Tem que ter sempre um viés pragmático e prático, e não se tão sonhático. Uhum. Eu acho que você tem que ser, o militante ele tem que ser idealista, e tem que reverberar. Mas eu, sentado nessa cadeira, eu tenho que ser prático e pragmático. Então, é esse tipo de diferença que dá, mas o resultado não tem nem... Que é o que importa, né? Não tem nem o que discutir. Era melhor do que a melhor das hipóteses. Está saindo melhor do que a melhor das hipóteses do projeto Escola Sem Partido. No Escola Sem Partido não havia esse desenho. Não havia sanção, né? No Escola Sem Partido não tinha nenhuma punição caso as regras não fossem cumpridas. O cartaz ia criar asas e ia sair batendo nos malfeitores. O cartaz não faz nada, quem faz são as pessoas. E aqui eu faço um parênteses, o que é muito importante. Eu aqui do MEC, eu consigo fazer algumas ações, mas quem vai ganhar a guerra, a gente ganhou uma batalha com a eleição do presidente Bolsonaro. Exato. Mas para a gente ganhar a guerra de manter o Brasil livre, sem ser uma Venezuela, é cada uma das pessoas que está aí, escutando a gente. Às vezes eu recebo uma pergunta e falo, o que você vai fazer pelo meu filho? Nada. Você que pôs no mundo, pô. Não vou fazer nada. Não, mas lá na escola, o professor falou que Deus não existe e quem acredita em Deus é babaca. O que a senhora fez a respeito? Não fiz nada, que eu tenho medo de represália. Pô. Aí fica difícil, né? Faz um boletim de ocorrência. Comunica o diretor, me encaminha um áudio, me encaminha uma prova. Não, mas eu tenho medo. Tem aluno, eu recebo, está no Twitter. O reitor não me pagou a minha bolsa assistencial, que em momento algum foi contingenciado. Manda o documento, eu tenho medo de sofrer. Pô, o cara tem 20 anos, 19 anos. Grandão, forte, sauda, tá com medo? Acha que eu sou o Batman? Tem gente que fala, mas eu tenho um filho pequeno. E eu? Tenho 3. Então, é importante saber, eu estou disposto a dar minha cara a tapa e ir para a luta. Eu topo ser uma bandeira. Mas eu sozinho não vou ganhar essa guerra. E o militante é extremamente importante. O Najib foi muito importante como militante e ainda é. Agora, em algum momento, quando a gente chega ao poder e é para ocupar o território, não adianta só ser militante, tem que ter o senso prático, pragmático, saber que temos que entregar resultado. As pessoas que têm a mesma visão que a gente são 30% da população brasileira. Não é mais do que isso. No outro extremo, você tem aí uns 20% da população que é de esquerda medula. Que se falar que Che Guevara não era santo, o cara fica bravo com você. Falar que o papai Lula é malvado e ladrão, vai cuspir em você. E aí você tem aí os seus 50% da população, que é o seguinte, para mim tanto faz, se eu tiver emprego, se as coisas... Se eu ligar, se eu abrir a torneira e sair água da torneira, para mim tá tudo bem. Então a gente precisa entregar crescimento econômico. A gente precisa entregar uma melhora na educação e no ensino. Precisamos baixar a criminalidade para que na próxima eleição o presidente Bolsonaro seja reeleito e depois disso outro candidato com a mesma visão seja reeleito e que a gente consiga começar a solidificar no Brasil, no povo brasileiro, a percepção que a esquerda, essa visão totalitária dos partidos de esquerda é um cancro que só gera desgraça, pobreza, destruição, miséria, fome, violência. E isso, essa mentira que ser de esquerda é ser bom, é bonzinho, caridoso, que Jesus era de esquerda, é mentira. Qualquer observação prática, você vai ver que os líderes de esquerda mundiais, a imensa maioria é composta por facínoras, assassinos em massa. Mas você vai ser processado, lógico.
Aí eu vou começar, lógico, Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung, Pol Pot, os Kim, lá da Coreia, né? Daqui a pouco eu já vou falar que eu estou falando do MBL. O Kim Jong-un Kataguiri, não? Kim Jong-un Kataguiri, não. É isso. O comunismo só gera bem-estar e riqueza para as famílias que estão no topo dos movimentos. Para a família Castro, show de bola. Sim. E aí o que acontece? É importante as pessoas saberem, nós estamos no meio da guerra. E quanto tempo a guerra dura? Durante muito tempo. Principalmente na educação. Thomas Jefferson falava que o preço da liberdade é eterna vigilância. Para os maus ganharem, basta apenas os bons ficarem de braço cruzado. O Brasil, que é um país que me dá muita esperança, ele se politizou rapidamente e deixou de ser o país do deixa disso. A gente saiu para a rua. Chega! Não vai ser que nem na Venezuela. Não vai ser como em Cuba. Não vai ser assim. A gente foi para a rua e venceu a batalha. Eu estou aqui no MEC, sentado em cima de um vulcão. Eu só imagino. Eu preciso que as pessoas apoiem e continuem mobilizadas. Mas o que o MEC vai fazer pela gente? O MEC é nada, o MEC é tijolo. É um prédio, o MEC. O que o Abrão vai fazer se tiver apoio de vocês? Bom, eu vou fazer o Futurice. Eu vou fazer a autorregulação do ensino privado, porque o ensino privado é responsável por mais de 80% do ensino superior brasileiro. E por que eu estou apoiando que nem... Né? Saco de pancada. Não, eu ia falar filho de proxeneta em dia dos pais. Né? Eu estou apoiando que nem filho de proxeneta no dia dos pais. Porque não é só os movimentos de esquerda que têm interesse no país. Tem os grupos oligarcas. Esses grupos oligarcas, por que a carne é cara? Porque só tem dois. Tem uma empresa gigantesca e outra empresa grande que controla o mercado de carne no Brasil. Tem um duopólio. É uma oligarquia da carne. Quer comer uma picanha? Hoje tem marca. Pode escolher Marfrig ou JBS. JBS que está suja até o tampo de grana que deu para o PT, que se viabilizou, recebeu dinheiro do BNDES, CAD permitiu essa loucura que aconteceu. E hoje a nossa carne é mais cara porque eles arrancam, né, excedente do consumidor. Eles conseguem cobrar um preço mais caro porque não tem concorrência. Frango, hoje só tem uma empresa que vende frango no Brasil, que é BR Foods. Ah, mas tem mais o tio João, tem mais... Não. Quando você tem 90% do mercado, na prática você tem um monopólio. Você vai açúcar e álcool, você vai papel e celulose, você vai bancos. Diminuiu o número de empresas, aumentaram, elas ficaram grandes e hoje é tudo cartelizado. E essas empresas sempre tiveram um relacionamento incestuoso, ou com Fernando Henrique, ou com o PT, nos últimos quarto de século. E hoje, o que falta? Uma das áreas que está faltando, oligopolizar, cartelizar, criar o campeão nacional da educação. Tem um meta empresário, que eu já estou com 62 processos, então não vou falar o nome, mas aí a militância já está sabendo quem é, né? Tem um meta capitalista, que é o Jorge Soros brasileiro, que ele financiou a Tabata, ela recebeu dinheiro para a campanha desse empresário. O Felipe Rigoni recebeu dinheiro dele, foi estudar, a Tabata foi estudar com o dinheiro dele. O ex-ministro, que estava sentado aqui antes, trabalha para ele. E ele tem planos de fazer uma grande empresa do setor. Então, junta os oligarcas e junta os movimentos totalitários de esquerda, numa relação simbiótica, se autoalimentando. Eles têm lucro, contribuem para o partido, movimento. Então, não basta só a gente cortar a gasolina que sai do governo federal, a gente tem que acabar com os cartéis. Theodore Roosevelt fez isso no começo do século XX com John Rockefeller, que ele tinha o monopólio do óleo, do petróleo, do querosene, com o Standard Oil. A empresa
As outras 4 você pode ser acionista, mas você não pode ter o controle. E elas vão competir entre si. A gente precisa voltar a ter economia de mercado no Brasil, e não esses campeões nacionais oligopolistas. E hoje eu estou lutando contra a ideologia de esquerda totalitária e contra meta-capitalistas, oligopolistas, oligarcas, que estão tentando fazer mais um campeão nacional na educação do Brasil. Tá bom? Então tem planos... Ah, tem que ir? Tenho que ir. Ah, que pena. Então tem planos de descentralização da educação. É isso, o resumo da ópera. Paula, veja, cada dia a sua agonia. A beleza da história que a gente tem para contar, um dia a gente pode contar no mais detalhe, é que tudo começou exatamente como a Revolução Americana. Começou, o plano de governo saiu do meu notebook, está aqui do lado. Conheci o Onyx, o Arthur, a gente fez lá a proposta de reforma da Previdência, o Onyx gostou, falou, vamos fazer aí uma campanha, você faz um plano de governo para quem? Para o Bolsonaro? Pô, Bolsonaro, mas ele não é muito radical? Não, vai na internet e vê como é que ele é, não se informa pela Folha e pelo Estado. É bom ponto. Vamos falar com ele, gostamos. Foi muito assim, conheci o Duda, conheci o Carluxo, vai juntando e vai crescendo e vai se mobilizando. Lembra muito a história da Revolução Americana. Eu não sei o que me aguarda no dia de amanhã, a não ser que vai ser mais uma batalha. Aonde a gente quer chegar? Num país livre, aonde 90% da população seja classe média. E para a gente ser classe média, todo mundo tem que ter oportunidade de aprender a ler e escrever bem, saber fazer conta. Porque se você não sabe ler e escrever, e não sabe fazer conta, você não tem como ser classe média. Se você não tem um ofício, eu sou enfermeiro, eu sou mecânico, eu sou marceneiro, eu sou médico, dentista, eu tenho uma padaria, eu tenho uma oficina mecânica, eu sou oftalmologista, eu tenho um ofício, eu tenho renda, eu não dependo de um bolsa qualquer coisa que um demagogo vai ficar me ameaçando de tirar se eu não votar nele. Sim. E, ao mesmo tempo, eu não tolero um oligarca que vai me arrancar o couro toda vez que eu for comprar qualquer produto ou serviço dele. O segredo, isso Aristóteles falava, para você ter democracia, você precisa ter classe média. A Revolução Hoplita foi baseada na classe média. E o que acontece? Aristóteles falava, se você não tem classe média, ou você vai ter uma ditadura, porque vai aparecer um demagogo, vai pegar os excluídos, o ódio dos excluídos, e aproveitar e tomar o poder de tudo, ou vai ser uma oligarquia, poucas pessoas controlando a cidade. O drama é que a gente está lutando contra a aliança entre os oligarcas e o pessoal que pega os desprovidos. E para a gente quebrar isso, a gente precisa crescer a classe média. E para crescer a classe média, é aqui, ó, é no MEC. E é por isso que eu estou sentado no vulcão. É verdade. Eu sei entregar resultado, eu estudei para saber o que tem que ser feito e eu sei montar time. Esse é o meu truque. Para entregar os resultados que precisam ser entregues. Agora, o que é o dia da manhã? O dia da manhã vai ser outra batalha. Paulinha. Então tá, muito obrigada. Eu vou continuar com o pessoal aqui respondendo. Muito obrigada. E eu também, antes do senhor sair, eu quero que o senhor, por favor, mande um beijo, um abraço para o seu irmão Arthur. E ele está convidadíssimo para comparecer aqui numa live comigo também, viu? Tá bom. Ô, muchacho, é o Arthurzinho. Um abraço. Até mais, tchau. Tchau, ministro. Eu vou continuar aqui com vocês. É só desligar a câmera e sair aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, eu vou continuar aqui porque, infelizmente, o ministro teve que sair, mas eu vi que vocês colocaram aqui vários superchats e vamos ver o que eu consigo responder aqui na minha insignificância de professora de educação física, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, alright? Deixa eu ver aqui. Nossa, o chat bombando, a gente com quase 4.000 pessoas. Deixa eu dar uma lida, uma atualizadinha aqui, porque eu vi que vocês mandaram vários superchats, mas é óbvio que eu não ia, né, cortar o ministro na fala dele. Deixa eu ver aqui. O José Luiz de Andrade Júnior e o Nando Moura, ministro, ele não ia querer falar sobre esse assunto, né?
Agora ele já foi, infelizmente. Bianca Rayane. Fala do Futurice, estudo na UFRN e estou tendo uma movimentação muito forte contra. Está tendo. PS, semestre passado fiz uma prova que forçava a defender a greve. Então, Bianca, sabe o que tem que fazer? Pega o Disque Denúncia, entra lá no site do MEC e fala para eles, faz o registro, né? Tem que enviar a cópia dessa prova, o pessoal tem que ter uma documentação para agir, porque a partir desse programa que eles estão fazendo, pelo que eu entendi, vai começar a mexer no bolso das universidades e daí eles vão ter que dar uma maneirada, né? Então é muito importante que vocês também colaborem. Lucas Cardoso, ministro, continue lutando pelo ensino brasileiro. O Vicente Ruiz, querido ministro, o senhor acha que a CPMI das fake news pode levar Bolsonaro a uma punição? Bom, a pergunta foi para ele, mas como ele não está aqui, vai ter que te contentar com a minha resposta. Vicente, se houver apoio da população, Bolsonaro não cai. Qual é o problema? O problema é que tá cheio de gente aí querendo minar, querendo dizer que o governo do Bolsonaro é um fracasso, que Bolsonaro está fazendo aliança com a esquerda para proteger Flávio, que é tudo um acordão, que isso está atrapalhando o Brasil, mas, na verdade, nós estamos tendo, sim, muitos avanços e se a gente continuar tendo esses avanços com apoio da população que a gente já tem, a gente consegue manter o Bolsonaro lá, mas pode ter certeza que será sempre uma luta para tirar Bolsonaro de lá por parte da esquerda, né? Wilton Ribeiro, infelizmente não dá para confiar em petista arrependido. Vide o deputado da PEC dos sovietes. Quem é o petista arrependido? Por exemplo, o Olavo, né? Foi esquerdista no início, então a gente não pode assim generalizar. Tem sim pessoas que são enganadas pela ideologia da esquerda e que depois, né, viram conservadores. Essa PEC dos sovietes, eu imagino que é a PEC dos sindicatos. Parece que está tendo aí um movimento de volta da contribuição sindical, que inclusive parece que talvez, supostamente, eu recebi um documento, ainda não tive tempo de analisar, o senhor Kim Jong-un Kataguiri assinou. Eu quero estudar esse assunto e trazer um vídeo para vocês. A Fábio Lima está falando que é o ministro e a prof favorita. Beijos, obrigada, querida. Willy Hardst Neto. Ministro, obrigado pelas verdades à mídia e pedir que falem a verdade. Um abraço da militância Matelândia, eita, tô analfabeta aqui, ó, Matelândia, Paraná. Paula Marisa, te amo, sua linda, adoro o seu jeito conservador. E aos dois, obrigado por essa força a todos nós. Eu que agradeço a contribuição. Renato Anastácio, difícil escolher o melhor ministro do governo, mas meu preferido é Vai Entra Ubi, o meu também. Pé na porta e chute no saco dos comunistas. Conte comigo, fã de vocês. Obrigada, querido. Sheila. Ministro, o senhor é fera, queriam assim no Ministério da Saúde. Infelizmente, o mundo ideal não existe, né? A gente vai lutando aqui com o que a gente tem, mas sim, o time de ministros que a gente tem hoje no Brasil é o melhor de todos os tempos, né? A pessoa pode tentar achar o preço da carne, do dólar, Flávio, meu Deus, acordão, mas isso não tem como negar. Bolsonaro cumpriu a promessa dele de campanha e nomeou o seu ministério sem fazer acordo. Um cara que passou tanto tempo na Assembleia Legislativa sem sucumbir a acordos e depois montou o seu ministério sem fazer acordo, de repente ia cair num acordo. É difícil acreditar nessa história, né? Eduardo tá dizendo aqui, sou mais um robô humano. Vocês viram no vídeo que eu postei hoje sobre a Joyce falando que pode ser robô, mas são robôs humanos? Dá uma olhadinha lá. E peço ao ministro para não parar de espancar a esquerdalha. Ele é muito bem-humorado e vai continuar, pode ter certeza. Serlange Cerqueira Andrade. Eu amo esse ministro. Beijos, Paula Marisa. Beijo, querida. Obrigada. Paulo JK Santista, sempre presente aqui. Professor Weintraub, o nosso país, antes de tudo, necessita urgentemente de investimento em ciências exatas e engenharia para alavancar nosso país. Então, Paulo, o negócio é o seguinte. Não adianta só ter investimento. O problema da educação no Brasil não é a falta de investimento. O problema no nosso Brasil é a
pedagogia esquerdista adotada por anos. Então, aí está falando aqui, ciências exatas e engenharia, saiu aqui o resultado do PISA, tá? Que 68,1% dos estudantes que realizaram a prova tem o pior nível de proficiência em matemática. O teste vai do nível 1 ao 6. 68,1% ficaram no nível 1. Então, este é o problema, né? A gente precisa investir num método que não cape a inteligência das pessoas. Não adianta botar dinheiro lá na faculdade de engenharia se a professora lá no primário está ensinando que não importa a gente saber a regra, o que importa é a gente se expressar, não dá tema de casa, não acompanha, aí é complicado, né? Reinaldo Romano, e as drogas nas universidades? Então, esse problema aqui, eu tenho até que dar uma revisada nesse assunto, mas a briga é que a polícia não podia entrar nas universidades, e eu sei que o Vai Entrar está lutando nesse front aí também. Renato Nobre, em 2022 será obrigatório astronomia no ensino. Devemos pôr mesmo esta matéria de ponta, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia na educação. Estamos muito atrasados. Índia está lançando satélites. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Em 2022 será obrigatória astronomia no ensino? Eu não estou sabendo disso, não vou ter como te responder. Sempre sólido para reforçar o gabinete do ódio. Obrigada. O ministro da Educação é meu malvado favorito, meu também. Boa sorte na missão e vocês não estão sós. Não estão só de um posto avançado do Bonoro from Massachusetts. Obrigada. Paulo Teixeira. Por favor, Paula, pergunte ao ministro se ele está de olho no uso que a UFRJ dará do recurso proveniente da venda do Canecão. Então, ele fez um vídeo a respeito disso. Ele disse que não é possível a universidade fazer essa transação, que isso não pode, ela não tem autonomia para fazer a venda do Canecão. E pediu que a jornalista que estava denunciando isso, gente, me deu um branco agora, eu acompanho ela, muito legal, depois eu lembro o nome. Ele pediu para ela enviar as provas, então eles estão em contato, tá? Ele está vendo isso daí sim. Edson Alves de Souza, senhor ministro, estou muito satisfeito com a postura deste ministério e seus posicionamentos quando indagado. Meu filho de 4 anos colorindo desenhos com ideologia de gênero em Paulínia, socorro. Então, Edson, entra no portal do MEC, dá uma olhada nesse Disque Denúncia, o portal de denúncias, digitaliza isso e manda para o MEC. Já foi lá na secretaria, faz todas as etapas, né? Conversa com a direção, com a Secretaria de Educação e manda para o MEC. Toma todas as providências, porque não adianta só ele colocar uma central de denúncias e as pessoas não realizarem a denúncia. E mexendo no orçamento das escolas, olha, de quem estava lá dentro, a coisa vai funcionar, porque o diretor precisa ter dinheiro na escola. Então, eles vão pensar 2 vezes antes de levar essas coisas adiante. Tito, ministro, para a construção das escolas cívico-militares é necessária a aprovação do parlamento? Se não for, quando iniciam as obras? Parabéns, Paula, pelo trabalho de qualidade que nos oferece. Então, Tito, eu vou responder a tua pergunta aqui. O que acontece é o seguinte: as escolas cívico-militares não serão novas escolas que serão construídas, tá? O regime de escola cívico-militar vai ser implantado nas escolas que já existem e vai funcionar da seguinte maneira. Na escola, tem o tempo que o aluno está na sala de aula, que a responsabilidade é do professor. Mas tem também o tempo ali da entrada, antes de tocar o sinal, o tempo do intervalo e o tempo da saída do aluno, que ainda ficam alguns ali pelo pátio. Geralmente, tá, acontece em muitas escolas, os alunos ficam ou sozinhos, ou com alguém contratado, ou às vezes tem revezamento de professores, mas o fato é que é muito complicado esses períodos, porque o professor sai da sala de aula, ele precisa descansar a voz, né? Porque ficar falando muitas horas, principalmente numa sala com várias crianças gritando, cansa. Então, ele precisa do intervalo, não tem como ele ficar cuidando do recreio, e geralmente, assim, os estados e municípios não têm dinheiro para contratar uma pessoa. Qual é a ideia da escola cívico-militar? Pegar militares, eu não me lembro agora se é da ativa ou se são aposentados, mas se eu não me engano, são aposentados ou que saíram, né? Que não estão na ativa. E eles vão cuidar dos alunos nesses intervalos em que os alunos não estão na aula.
Então, por isso que é cívico-militar. Dentro da sala de aula, vai continuar civil. É o professor que vai dar aula, o militar não vai interferir dentro da sala, não vai entrar para vigiar o professor, não vai acontecer nada disso. Mas vai ser muito bom e eu tenho certeza que mesmo aqueles professores... Porque assim, a maioria dos professores são esquerdistas, mas eles não são aqueles militantes. Eles são aqueles inocentes úteis, vamos colocar esse termo para sermos mais suaves. Então, até os professores que são inocentes úteis esquerdistas vão gostar, porque é muito complicado e geralmente briga, confusão acontece nesses horários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu respondi tudo, deixa eu dar uma atualizada, não deixar ninguém sem resposta. Aqui, a Fabiana Lúzio. Meu ministro favorito junto com a Damares. Parabéns, Paula Marisa. Muito obrigada. Chopp Cerveja Vida. Maravilha. Professor e ministro numa mesma live. Eu fiquei muito feliz com a presença dele também. Turbinante. Prof, tenho um livro de minha autoria para lhe entregar, mas não tenho resposta de seu e-mail e Twitter. Então, eu deixei o teu e-mail separadinho porque eu tenho que ir no correio e fazer uma caixa postal e eu vou te passar. Eu não consegui fazer isso essa semana, tá bem complicado esse final de ano, mas assim que eu tiver a caixa postal, eu vou te passar um número para te enviar ele para mim, tá? Muito obrigada. Pessoal, a gente está aqui com 2.800 pessoas na live. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, então curtam, compartilhem bastante. Quem está assistindo depois, por favor, comenta. Eu não consegui deixar aqui, mas as minhas lives eu tiro aqui do canal e depois eu reposto elas sempre no meu canal de lives, tá? Eu ainda não consegui colocar em dia as 2 últimas lives, eu estava tentando subir antes de entrar, ainda não deu tempo, mas assim que estiverem, eu vou divulgar na aba comunidade, tudo certinho para vocês entrarem lá nesse canal, que o pessoal estava tendo problemas com o link. Aos membros, né? Quem quiser se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo. Neste sábado, às 5 horas da tarde, vai ter a nossa live exclusiva. Daqui a pouco eu começo a realizar as enquetes lá na aba comunidade para a gente escolher o tema. Geralmente eu falo sobre temas mais aprofundados do que eu desenvolvo aqui nessas lives abertas. Eu peço a todos vocês, quer dizer, peço não, eu agradeço. Olha, entrou mais um superchat. Falando em satélites, o Glaucio Lotti diz: falando em satélites, sou de Floripa e aqui será lançado o primeiro satélite fabricado pela Universidade Federal de Santa Catarina na madrugada, olha agora, dia 17 de dezembro, no centro de lançamento de Taiyuan, TSLC, na China. Poxa, que legal, vou ver se eu... Que legal, né, essas informações. Mas, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês todos. Um grande beijo. E eu vou tentar aqui fazer a pauta para a gente manter a média diária de vídeos do canal. Eu ainda tenho que gravar, editar e postar para amanhã. Mas a gente vai se falando, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu sou mais ativa. É @profpaulamarisa com S. Aguardo todos vocês lá. Um beijo e até a próxima. Fui!